chamo Raimundo Braga Neri, sou filho de João Neri da Cruz e de Ana Braga Neri. Nasci a 22 de agosto de 1925 em São Francisco de Uruburetama, estado do Ceará, onde hoje é Itabagé. Na Serra de Uruburetama nós tínhamos dois grandes sítios, né? E nós vivíamos de plantar e criar e vivia tranquilamente bem. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. De 41 a 42, o presidente dos Estados Unidos teve um encontro com Getúlio Vargas, presidente do Brasil, para que esses dois presidentes assinassem um convênio para abrir uma imigração para mandar nordestino à exploração da bacia amazônica. Os dois presidentes assinaram o convênio e fundaram duas companhias, Senta e Caeta. E foi construída a hospedaria Getúlio Vargas em Fortaleza, a hospedaria Itapanã em Belém do Pará e Flores e Ponta Pelada em Manaus. As companhias contrataram chefes de comboio para tomar conta do povo. E os chefes de comboio contrataram gente para andar nos 9 estados do Nordeste, casa por casa, conquistando os nordestinos, para que fosse para a bacia amazônica, que na bacia amazônica se ganhava dinheiro com folha de pau, né? Por este motivo, as hospedarias começaram a encher de gente e começou a vir navio cheio de gente em busca da exploração amazônica. A partir da entrada de 43 a 44, a Segunda Guerra Mundial acolchou de uma tal maneira que botava o navio a pique na Barra do Ceará. E aí foi obrigado a interditar o trecho Fortaleza-Belém do Pará, né? E o tempo foi passando e quando o presidente dos Estados Unidos soube, tornou a vir com Getúlio Vargas e disse a Getúlio Vargas: bote gente para o Amazonas, porque a Amazônia está vazia, não está indo mais ninguém e tem outra, né? A produção que está saindo da bacia amazônica não está dando para cobrir nem a metade do contrato que o Brasil fechou com os Estados Unidos. Getúlio Vargas respondeu ao presidente dos Estados Unidos que não podia obrigar o povo nordestino a vender suas casas, suas moradias, em busca das bandeiras verdes, que o povo que tinha de ir já tinha ido, né? Então, e que o clima era de guerra e que estava interditado o trecho Fortaleza-Belém do Pará. E Getúlio Vargas disse ao presidente dos Estados Unidos, não teve outra alternativa a não ser assinar um segundo convênio para mandar os nordestinos contratados como soldados, né? Então aí, e Getúlio Vargas exigiu mais, que mandava o povo com segurança no trecho Fortaleza-Belém do Pará. Então aí, imediatamente, o presidente dos Estados Unidos mandou um navio de guerra para Fortaleza chamado Caça-Mina. E mandou 2 Zeppelin para assegurar os contratados que foram contratados no trecho Fortaleza-Belém do Pará. E continuou o povo indo para a exploração da bacia amazônica. Mas isso, de 44 a 46, todos que vieram para a bacia amazônica vieram contratados como soldados. O meu pai tinha vindo em 42 e estava cortando seringa aqui no Seringal Novo Adirá, de propriedade de Sebastião Dantas Filho. Em 44 ele baixou e chegou em casa junto com meus 2 irmãos e disse: eu não ia levar o meu povo para minha família a exploração da bacia amazônica, porque tudo quanto me disseram é mentira, né? Mas se nasci contratado como soldado ganhando por 2 anos, se a família concordar, nós iremos enfrentar a exploração da bacia amazônica. E ali, naquele momento, toda a família aceitou. Nós formamos 70 pessoas, né? Todo esse povo entrou na hospedaria Getúlio Vargas em Fortaleza. Eu e o meu cunhado viemos chegar no dia 16 de dezembro
de 1944, entramos na hospedaria Getúlio Vargas em Fortaleza. A nossa documentação já estava toda em ordem, porque o meu pai tinha vindo um dia antes, né? E no dia 16 de dezembro de 1944, às 2 horas da tarde, no escritório da hospedaria Getúlio Vargas em Fortaleza, foi assinado o nosso contrato, né? No dia 17 de dezembro de 1944, às 7 horas do dia, no dia 17, o nosso chefe botou nós em fileira e deu para cada um de nós. Eu fui um dos que recebi 2 fardas, calça azul, camisa branca, 2 bonéu com o nosso número na frente do boné. Nós não viemos chamados pelo nome, e sim viemos chamados pelo número que tinha em nosso boné, né? Recebemos também um canecão de azeite, um prato, uma colher, uma rede e um cobertor. Aqueles que fumavam receberem 2 carteiras de cigarro, daquele cigarro mais ruim que tem, chamado cigarro Vitor e Colombi. E aí, às 7 horas da noite, começou a entrar gente em um grande navio do Lodge norte-americano, chamado Navio Pará. A 1 hora da madrugada terminou de entrar todo esse povo do navio, os portões do navio se fecharam e a fiscalização do navio fez ciente a todos que estavam embarcados daqui para Belém do Pará. São 3 dias com 3 noites e é uma viagem muito perigosa, né? Aqui nesse navio tem salva-vida por toda parte. E tem mais outra coisa. Aqui deu 6 horas, não se acende um cigarro, não se risca um fósforo, nem pelo amor de Deus, né? A vigilância do navio, toda a vigilância do navio, vai passar as 3 noites vigiando todo esse povo até chegar em Belém do Pará. Viajemos o resto quando foi 2 horas da madrugada, o navio apagou todas as lâmpadas. Apagou todas as lâmpadas, suspendeu o ferro e fizemos viagem em busca de Belém do Pará, atrás do Caça-Mina, né? 3 dias com 3 noites. No outro dia, na faixa das 2 horas da tarde, a gente só via céu e água, né? O navio arriou o ferro no meio dos mares e deu um apito de alarme e o caça-mina partiu de lá jogando água com 10 metros de altura, arrodeando o navio. E quando foi calculadamente, não demorou 20 minutos, os 2 zeppelins estavam em cima do navio, rodeando o navio. Aí eu vi uma coisa que nunca mais eu quero ver, né? Olhei para o salão do navio e estava aquela ruma de pai de família, marido, mulher e os filhos, tudo agarrado com o outro, morrendo de chorar e dizendo: nós saímos da nossa terra e viemos morrer dentro desse navio, do fundo desse mar. Mas aí a fiscalização do navio desceu e disseram: meu povo, o que é isso? O navio não está em perigo, foi um passageiro que caiu na água e nós estamos procurando resgatá-lo porque nós somos responsáveis por vocês, né? Depois saiu o boletim do passageiro que voou na água, o nome dele era Júlio Basílio, era da nossa turma e morava perto lá de casa, né? Graças a Deus, 3 dias com 3 noites, chegamos em Belém do Pará, fomos para a hospedaria Tapanã. Hospedaria Tapanã, passemos o resto de dezembro todinho. No dia derradeiro de dezembro, o nosso chefe disse: amanhã é 1º de janeiro de 1945, todos amanhã, 7 horas, tem que estar no porto de Belém para embarcarem para Manaus, né? E aí, 7 horas da manhã, no dia 1º de janeiro de 1945 já, todo mundo estava em ordem e embarquemos num grande navio, gaiola, um navio de 2 réus, um grande navio, e o nome desse navio era Estreito, era um navio norte-americano, um navio gaiola muito grande, com o nome de Estreito. E do porto de Belém do Pará, a entrada e esse navio,
conduzir uma grande alvarenga, né? E no porto de Belém do Pará, a entrada da Baía de Marajó são 3 horas de viagem. Para sair de dentro da Baía também são 3 horas de viagem. E o navio que se encontrasse 2 horas da tarde dentro da Baía do Marajó, dificilmente ele não ia para o fundo, né? Então, por causa da alvarenga, o navio atrasou e deu 2 horas e chegamos. Deu 2 horas e nós já estávamos dentro da Baía e a tempestade pegou o nosso navio, que jogava água por toda parte, e o navio ia e tornava a voltar, né? O capitão do navio telefonou para a capitania de Belém, a capitania ordenou que cortasse as cordas da alvarenga imediatamente e puxasse toda a força do navio para que nós não fôssemos para o fundo, né? E aí eu olhei novamente para o salão do navio, estava a mesma cena que eu vi no navio do Lorde, todo aquele povo, aqueles pais de família agarrados com os sundotos, chorando, filho, pai e mãe, e dizendo, nós escapemos do navio do Lorde, mas vamos morrer dentro desta Baía. Mas, graças a Deus, o navio foi indo, se aprumou-se, 5 dias com 5 noites, chegamos em Manaus e fomos para a hospedaria Flores em Manaus, e fomos recebidos por um capitão chamado Capitão Guedes. A fala dele era bem fininha, mas era gente boa demais, né? Na hospedaria Flores de Manaus, nós passamos o resto do mês de janeiro todinho. No dia derradeiro de janeiro, o Capitão Guedes, nosso chefe, disse, amanhã é 1º de fevereiro de 1945, 7 horas do dia, todos vocês estejam em fileira aqui, porque vocês vão embarcar no Chatão por nome Distrito Federal, vocês vão para a Boca do Acre, e aquele que for para Rio Branco do Acre ainda tem que pegar outra condução para chegar no ponto final. 7 horas da manhã, todos se encontramos em fileira, lá no pátio da hospedaria de Flores em Manaus. O Capitão Guedes subiu num palco, levava um pacote de livro, um pacote de documento. O Capitão Guedes deu um discurso agradecendo nós pelo nosso comportamento. E ali ele pegou um livrinho daquele e disse, esse livrinho aqui, vocês podem dar em si, que é para vocês tomarem nota do que vocês vão produzir, borracha, sarjambi, castanha, etc. Aí ele pegou a nossa carteira e disse, essa carteira aqui, vocês nunca vão dar fim, porque essa carteira aqui um dia vai servir para vocês, porque isso aqui é um documento federal, né? O Capitão Guedes disse isso para nós, frente a frente, eu estava frente ao Capitão Guedes, e aí ele disse, olha, vocês vão à exploração da bacia amazônica, vocês vão comer o pão que o diabo amassou lá na bacia amazônica, vocês vão encontrar tudo quanto não presta. Vocês vão encontrar doença beriberi, vocês vão encontrar o beriberi, polinevite, pneumonia e paludismo, tudo quanto é de praga tem lá na bacia amazônica, né? E talvez vocês vão encontrar até pé dos patrão, não é? Aí estava todo mundo caladinho, ouviram o Capitão Guedes falar, mas quando ele falou que nós íamos encontrar a pé dos patrão, truou, lá todo mundo fala, a palavra truou, capitão, tudo nós podemos suportar, mas o patrão que bater e eu mato ele, né? Isso aí truou, todos nós falamos, né? Aí o Capitão Guedes estendeu a mão sobre nós e disse, olha, as últimas palavras que eu vou falar para vocês. Dentro de 2 anos não volta nenhum aqui, porque vocês estão contratados por 2 anos, vocês assinaram contrato como soldado, vão ganhando por 2 anos, e aquele que for pegado aqui em menos de 2 anos vai responder conselho de guerra, porque vocês não são mais civil. Aqui, o Capitão Guedes estendeu a mão sobre nós e disse, sumo dos paus de arara e Deus o abençoe, né? Aí foi as últimas palavras que eu ouvi do Capitão Guedes, isso no hospedaria de Flores em Manaus, né? Embarcamos no Chatão Distrito Federal. Passamos o mês de todinho,
No dia 1º de março chegamos em Boca do Acre. No dia 2 de março, já de 1945, fomos para Rio Branco do Acre, no Tenente Portela. No dia 5 de dezembro de 1944, nós chegamos em Rio Branco, fomos despejados lá no Porto do 15, né? De lá levaram nós para uma casa velha, cair nos pedaços, uma casa velha, um barracãozão de cortar castanha, de quebrar castanha, aí jogaram nós lá tudo, né? Passa tudo bem. No 3º dia, nós baixamos e fomos cortar seringa. No seringal preferência de propriedade de Abdô Melancia, quem tomava conta eram 2 filhos dele, por nome Américo e Bebé. Eram gente muito boa. E todos os contratados que chegaram se colocaram no seringal. E foram, todos foram cortar seringa, porque não existia outro meio. Ou cortava seringa ou morria de fome, né? Até quando nós saímos da hospedaria, daqui de Rio Branco, nós estávamos completamente livres. Mas quando entramos para o seringal, ficamos escravizados pelos seringalistas, né? Quando nós entrávamos no seringal, o seringalista dizia logo, não é para botar nem um pedacinho de roçado. Aqui não se usa plantio de nada. Aqui vocês vão cortar a seringa, é proibido botar um pedaço de roçado. E aqueles que pegavam uma colocação ruim de peixe, né? Ele tinha que comer tudo do barracão. Era pirarucu ardido, charque daquela de 70 quilos que ia do Rio Grande do Sul, banha valorosa que ia do Rio Grande do Sul, carne, bife chamada cajete. Chegava a aviação, existia aquelas rumas de tudo estragado, carne ardida, a lata de banho, tempo de explodir. Então aí era toda a situação e tinha que comer porque não tinha outro meio, né? A borracha, a gente fazia uma borracha de 60 quilos. Alguns seringais tiravam 15 quilos da água, né? E outros seringais tiravam 10 quilos. Mas a balança roubava mais 15 quilos. Então, em uma borracha de 60 quilos, se limpava 40 quilos, que era para dar igualmente com a aviação que a gente comprou, que era para a gente nunca tirar saúde. Então, isso aí era uma grande escravidão, né? E o tempo foi se passando, e terminou a Segunda Guerra Mundial. A alma do povo acolhe com efusão a boa notícia. Todos os contratados ficaram cortando seringa, cada qual no seu lugar, não é? Os Estados Unidos não precisavam mais da borracha do Brasil, a borracha foi caindo de preço e chegou a uma conclusão que não teve mais condições dos contratados, estava tudo passando fome nos seringais, aí abriram mão, aí foi aberto mão para botar colônia, plantar e criar para poder sobreviver. Muitos vieram aqui para Rio Branco do Acre, pediram colônia aí, foram abrir colônia passando fome, né? Eu fui o meu concunhado Manuel Araújo Cavalcante abriu 2 colônias, eu fui um que ajudei muito a ele nos seringais. Lá atrás do Mercado Velho, o doutor Matoso construiu um novo mercado. Aquele mercado de trás do Mercado Velho foi construído pelo doutor Matoso no tempo que ele era prefeito. E ali, todos os sábados, tinha as rumas de peixe seco desse tamanho. Ruma desse tamanho de peixe seco chamado Mapará. Todos os sábados, aqueles pobres daqueles colônios desciam e vinham direto logo lá. Lá compravam 5, 6, 10 quilos de peixe seco e passavam a semana todinha comendo com macaxeira para poder sobreviver até chegar à produção da colônia dele, né? E o tempo foi se passando e se espalhou todo mundo. E aí, com a continuação, botaram um apelido nos contratados de soldados da borracha, né? E aí,
ficou todo mundo como soldado da borracha. E aí encontrava-se uns com os outros pela rua, rapaz, tudo fracassado, passando até necessidade, outros sem casa e reclamando, nós viemos contratados e não recebemos os nossos direitos. Quando nós pensamos que não, explodiu uma casa lá na cabeça da ponte metálica, uma casa que tinha em frente à ponte metálica, aí essa casa chamou todos os soldados da borracha para aposentar. Eu e o meu cunhado Pompilho, fomos lá, apresentamos as nossas carteiras e eles se admiraram muito e disseram, vocês ainda têm essa carteira? Foram os primeiros que vão aposentar, né? E a ruma de documento ficou lá e o tempo foi passando e os soldados da borracha ficando velhos e foi dito que não existia aposentadoria nenhuma. Passando o tempo, de outra conversa, que o Dom Jocum de Maria Grota ia chamar todos os soldados da borracha para aposentar. Mas o Dom Jocum de Maria Grota não teve sorte, porque vinha fazendo uma viagem de Sena Madureira a Rio Branco do Acre e o avião caiu, sendo um dos maiores desastres aéreos já em toda a história do Acre, né? E aí os soldados da borracha ficaram tudo tristes com a morte do Dom Joconde e o tempo foi se passando até que explodiu uma conversa lá no INCRA, o INCRA chamou todos os soldados da borracha para aposentar. Eu e o meu cunhado nós apresentamos as nossas carteiras, eles ficaram admirados e disseram, vocês ainda têm esse grande documento, vocês são os primeiros que vão se aposentar, não tenho dúvida nenhuma. E ficou toda a documentação toda a documentação ficou lá no INCRA, o tempo foi se passando e não houve aposentadoria nenhuma. Até que chegou 1988, a Constituição do Brasil. E Namor Júnior lançou um projeto de lei aposentando os soldados da borracha com 3 salários mínimos. E o projeto de Namor Júnior passou e os soldados da borracha ficaram tudo pulando de alegre, aí pela rua só havia soldado da borracha com os jornais na mão e dizendo, nós vamos se aposentar com 3 salários mínimos, aqui está o projeto de Namor Júnior, aqui está o número da lei, mostrar uns para os outros, né? E nós ficamos esperando a chamada para nós se aposentar. Quando explodiu uma conversa, que a Luísa Bezerra de Cruzeiro do Sul lançou também um projeto de lei para aposentar todos os seringueiros que cortaram seringa de 42 a 46, né? O projeto de Luísa Bezerra passou e eles resolveram não pagar, eles resolveram não aposentar nenhum. Eles tiraram um salário dos que tinham direito e deram uma aposentadoria, e deram uma pensão vitalícia. E aí choveu soldado de todo buraco para receber uma pensão vitalícia, né? Mas isso aí foi uma maravilha, porque tantos que estavam passando fome, sem esperar receber 2 salários mínimos, né? Aqui eu quero dar um ponto final nessa entrevista, mas antes de dar esse ponto final, eu quero dar os meus agradecimentos à deputada federal de Manaus e à nossa deputada Perpétua aqui de Rio Branco, porque essas 2 deputadas lutaram fortemente em favor dos soldados da borracha. Aqui eu dou um ponto final e muito obrigado. A gente corta a seringa, colhe o leite, aquece, bota dentro dessa bacia. Daqui a gente faz, isso aqui chama-se princípio. Isso aqui é o princípio da borracha, né? E a gente vai defuma todo dia com 3 ou 4 ou 5 dias, depende do leite que ele tirar no dia. Às vezes com 5 dias dá para ele fazer uma borracha de 60 quilos, né? Tá defumando no princípio até dar 60 quilos. Aí ele tira e já joga outra, né? Outra borracha. De cada seringal tinha um ferro de ferrar a borracha, né?
o nome dos seringalista. De, por exemplo, numa colocação boa, toda semana a gente ferrava uma borracha de 60, 70 quilos, né? Há tantos anos atrás fiz muita borracha, né? Nunca fiquei devendo um centavo a patrão nenhum.